8h46 e Ribeirão Preto termina o ano de 2024 sem conseguir resolver um dos problemas mais graves na área social, a população em situação de rua. Por mais que essas pessoas se tornem invisíveis aos olhos de boa parte da sociedade, é impossível não perceber que essa ferida existe e ainda clama por solução. Nem mesmo os números sobre essas pessoas são conclusivos. Aliás, pelo contrário, são muito inconclusivos. O Observatório Nacional dos Direitos Humanos apontou que em 2023, aproximadamente 600 moradores em situação de rua em Ribeirão Preto. No mesmo ano, porém, a Secretaria Municipal de Assistência Social divulgou um levantamento com cerca de 1.800 pessoas em situação de rua. O Instituto Limite, que prestava assessoria, serviços para a Secretaria Municipal de Assistência Social nesse setor, divulgou também, em 2023, 1.800 pessoas em situação de rua. Isso em Ribeirão Preto. Para falarmos um pouquinho mais sobre esse assunto, eu recebo o Elson de Paula, que é o representante técnico em Ribeirão Preto do Movimento Nacional de Luta na Defesa da População em Situação de Rua e cofundador e coordenador do Fórum POP Rua RP. É isso mesmo, né, Elson? É isso mesmo. Prazer te receber aqui, Elson. Prazer é meu. Bom dia. Dessa vez você não falou que você vai cobrar por citar o tamanho do nome do movimento. O tamanho realmente é inconclusivo. Sim. Elson, diante desses números todos, desse emaranhado de números, um fala uma coisa, outro fala outra, são números conflitantes, gritantes, mas números que, de qualquer forma, por menores que sejam, por mais acentuados que sejam, mostram uma Ribeirão decadente em termos de prestação de serviço social, em termos de políticas públicas. Sim. Eu acho que eu já falei isso para você em uma outra participação aqui, que eu não gosto de afirmar números aqui em Ribeirão Preto. Até porque seria uma irresponsabilidade, porque esses números vão influenciar nas políticas públicas que devem ser implantadas no município para tratar a questão. Uhum. Mas chegamos num momento em que eu percebo hoje que não dá para ficar quieto, e não colocar a minha impressão. Esses dados do observatório que você acabou de citar estão longe de acertar o número da população, do tamanho dessa população em Ribeirão Preto. 600 pessoas, tá? É muito mais. É lógico, é mais. Os dados da SEMAS, baseado nos levantamentos do SEAS, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social, que até pouco tempo atrás foi tocado aí pela OSC, que você citou, também não são confiáveis. Tá? Não havia uma metodologia correta para apontar números nesse serviço. Então, não são confiáveis. Hoje, diante da impressão que eu tenho, trabalhando com essa população, convivendo com essa população, conversando com eles, tá? A gente imagina hoje uma população que chega próximo das 3.000 pessoas em Ribeirão Preto. 3.000 pessoas, é? Sim. Nós temos que considerar que a população em situação de rua em Ribeirão Preto não está só no centro. Tá? O centro é onde ela mais se concentra. Tá? É mais visível. Né? Nós temos guetos, nós temos refúgios, locais para onde essa população também vai, tá? E passa a viver ali. Tá? Próximo de comunidades, próximo de algumas ocupações muito conhecidas, por exemplo, favela da Rio Pardo, né? Comunidade dos Trilhos, como eu prefiro chamar, né? Ali tem uma população em situação de rua que vive naquela região, porque ali ela está próxima do tráfico de drogas, porque alguns são usuários de droga. Essa está onde? Essa está na região oeste, entre o Alto do Ipiranga e o início do Planalto Verde. Tá? E ali há uma concentração grande de pessoas em situação de rua. Aquela continuação também ali da Álvaro de Lima,
Sim, ali também é uma há concentração muito sim, forte, ali, principalmente no período noturno. Ali, inclusive, tem a matinha que eles falam, né, que é logo no final da avenida, final ou começo da avenida, né, e ali há uma concentração grande de pessoas vivendo naquele local, pessoas em situação de rua. E isso acontece na cidade toda. Então, esse número, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu tomo cuidado aqui em afirmar que é exatamente isso. O que nós precisamos, tá, e que já está sendo trabalhado, é um censo específico da população em situação de rua para o Brasil inteiro, feito pelo IBGE. Tá? Já a prefeitura pode muito bem fazer isso, né? Pode. E não é fazer um censo desse, não é um censo que acaba sendo caro, pelo contrário. Nós chegaríamos próximo, né? Mas também poderia ser. Há uma perspectiva de um censo para 2025 pelo IBGE no Brasil inteiro. Agora, a gente vê essa flutuação de números, né? Mas a gente nota que esses números eles se alteram, né? Quase que semanalmente, mensalmente, eles vão se alterando, mas sempre para mais. Está sempre subindo. Não, eu acredito que esse número nunca vai ser menor do que isso, enquanto não houverem políticas públicas adequadas para trabalhar com essa população. Tá? Ribeirão Preto tem uma movimentação muito grande, saem pessoas em situação de rua daqui para outros municípios, até porque conseguem passagens num programa do município, que é o programa Recâmbio, né? Mas entram pessoas no município também através da rodoviária que vem de outras cidades. Agora, esse perfil mostra também que essa população é majoritariamente composta por homens, em torno de 87%, por adultos, 55%, e negros, 68%. Sim. Eu discordo um pouco desse número de adultos, tá? Mas é a mesma questão, não temos um censo, então não temos como afirmar. Não? Mas é próximo disso. A sua discordância em relação ao número de adultos, que seria 55%, qual é a... Eu acho que é bem maior. Bem maior? Em Ribeirão Preto, sim. Tá? Nós não temos adolescentes e crianças em situação de rua que chega a... Quase 45%. Isso, não temos. Tá? Existem, tá? Mas é um número bem menor. Tá? A maior parte dessa população é constituída de adultos. A gente tem feito várias matérias, entrevistas, reportagens sobre isso. Mas, na verdade, Elcio, eu queria que você me falasse o que houve, né, os avanços que aconteceram nesse sentido. Ou não houve avanço nenhum. A gente está como estava antes, agindo praticamente às cegas. Tem ali, vamos ver, tem ali, surgiu outro núcleo ali. Se nós falarmos a nível nacional, tá, esse governo atual, desde que assumiu, tem trabalhado essa questão. Tá? Foram implantados, voltaram a funcionar alguns serviços, alguns órgãos que atuavam com a população em situação de rua até 2016, né, até o governo Dilma Rousseff, tá, voltaram a funcionar, voltou-se a ter atenção especial para isso. Tá? O presidente Lula lançou no ano passado o Plano Nacional Ruas Visíveis, que é uma proposta com muitas sugestões para todos os municípios brasileiros e anunciou, inclusive, na época, a liberação de R$1 bilhão para a implantação dessas políticas públicas nesse plano. Tá? A adesão é que até o momento foi baixa. Ribeirão Preto mesmo não aderiu ao Plano Nacional Ruas Visíveis até o momento. Por que não houve essa adesão? Não houve muito interesse. Tá? Por parte o plano de quem? Está lá, nós mesmos sugerimos, da própria prefeitura. Né? Assistência social, até o momento, não se manifestou em relação ao Plano Nacional Ruas Visíveis. Tá? Então, esperamos, a partir de agora, que isso aconteça. O relacionamento do movimento com a Secretaria de Assistência Social tem se baseado só nisso, em promessas, vamos fazer, vai acontecer e nada...
Eu Nada acontece? assumi a representação técnica do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua, aqui em Ribeirão Preto, em junho do ano passado. Tá? Já militava nessa área, tá? Fui convidado e assumi a representação em junho do ano passado. Já faz mais de um ano aí que eu estou nessa luta, defendendo a bandeira do movimento. A partir daí, quando eu assumi, a secretária era a vereadora Gláucia Berenice. Tá? Eu já a conhecia, né? Temos algumas divergências, mas muito respeito, e eu consegui bater na porta. E ter divergência não significa que um ou outro está errado. Pode os dois estar certos. Exatamente. Exato. E a partir daí houve um bom relacionamento, eu podia chamá-la a qualquer momento, que ela me atendia, a gente conversava, inclusive pelo WhatsApp, tá? E ela atendeu algumas das nossas solicitações. Inclusive foi na gestão dela em que foi ampliado o número de vagas para homens até 59 anos em situação de rua, em casas de passagem, diante de levantamentos que a gente sempre fez para ela da necessidade dessa ampliação. Nós tivemos também nesse espaço todo de tempo algumas medidas higienistas propostas pela Câmara de Ribeirão Preto. Como é que você vê isso? É péssimo isso. Tá? Nós temos vereadores em Ribeirão Preto, não só vereadores, mas pessoas influentes e que atuam nessa área também e que acreditam que você vai resolver o problema da população em situação de rua em Ribeirão Preto dando trabalho. Tá? Como é que você vai conseguir ajudar essa pessoa? Ela vai assumir um trabalho, um emprego, uma vaga em alguma empresa, se ela ainda é dependente do uso de álcool e drogas, tá? Se ela tem problemas de saúde mental, tá? Se ela está vivendo em situação de miséria ainda. Então, quando você vê uma atitude como essa, tá? E principalmente quando acreditam que vão resolver o problema de Ribeirão limpando o centro da cidade, tá? Que é uma ação higienista, tá? É revoltante. Tá? E vou ser sincero, tá? Podem até trazer 3, 4 ônibus aí, lotar esses ônibus, tirar essas pessoas do centro da cidade e levar para outro lugar. Tá? Isso já aconteceu, tá? Não nessa proporção, mas já aconteceu em Ribeirão Preto, na calada da noite, a gente sabe disso, tá? Mas essas pessoas voltam. Tá? Elas voltam para o centro da cidade. Não vai se resolve o problema dessa forma. Se você não criar atrativos para que essas pessoas realmente fixem residência, tenham onde morar, tenham como se sustentar, tenham como combater a doença do vício, etc., você tem que tornar o abrigo, a casa, muito mais interessante do que a rua. Sim. A gente bate muito em cima de uma tecla: instalação de políticas públicas voltadas para essa população e com eficácia, tá? E plenitude. Se não forem plenas, se não atenderem a toda essa população, tá? Não adianta se atender 150, 200 pessoas e o restante continuar na rua. Tá? E outra, se essas políticas não são eficazes, aqueles que você está atendendo não vão continuar nesse curso que a gente deseja e que eles também querem. Eles vão voltar para a rua. E é isso que tem acontecido. Elson, o instituto que prestava serviços à prefeitura no acolhimento de pessoas em situação de rua, ele foi desconstituído pelo próprio governo. Deixou essa tarefa. Quem é que está agindo nesse setor? Quem é responsável hoje pelo atendimento? Houve o cancelamento do termo de colaboração entre a prefeitura e esse instituto, né, por uma série de irregularidades que eles cometiam na casa de passagem que eles administravam. Foi aberto um novo edital e essa casa de passagem, aliás, uma outra organização, uma outra OSC assumiu, venceu o edital, assumiu, né, e hoje ela tem uma nova unidade, uma casa de passagem que fica na rua Rio de Janeiro,
tá? Essa casa de passagem era para homens até 59 anos, em situação de rua, continua sendo, tá? E estão trabalhando bem. Eu tenho acompanhado, eu estive lá, inclusive, quinta-feira passada, almocei com eles, tá? Comida maravilhosa, são muito bem atendidos, tá? Essa OSC que venceu esse edital e assumiu essa casa, tem outras 3 casas de passagem que ela administra em Ribeirão Preto, para pessoas em situação de rua, e sempre trabalhou corretamente. É isso que a gente espera. Há uma boa parte da sociedade civil que cobra finesse, que cobra requinte, que cobra uma finesse como se estivesse a uma mesa de jantar. A questão da higiene, fornecimento de água potável, por exemplo, eu já vi muita gente, mas eles tomam água e largam o copo no local. Tá? É uma coisa tão cruel de se comentar, mas tão idiota, tão imbecil, e que não deixa de ser uma realidade. Gente que às vezes usa esse subterfúgio, usa essas mentiras, usa essa desculpa esparrapada para exatamente não fornecer água ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Eu acho que a gente já pôde falar sobre isso aqui numa outra participação minha no seu programa, né? Você sabe, nós temos uma solicitação na prefeitura, né, da instalação de 5 bebedouros com água potável e gelada para a população em situação de rua na região central. Tá? Isso é um processo que foi aberto na prefeitura, solicitamos isso. A Secretaria de Assistência Social deu parecer favorável para o nosso pedido, e esse pedido encontra-se hoje parado na Casa Civil desde maio desse ano. Tá? Até agora não houve resposta, apesar das tentativas que eu tive para conseguir tocar isso para frente. A população em situação de rua, ela, a população de Ribeirão Preto, como você acabou de falar, não fornece água para a população em situação de rua, principalmente na região central. Eles têm grande dificuldade de acesso à água. Esse nosso pedido, o atendimento desse nosso pedido, resolveria esse problema. Água é saúde, é vida. É saúde, é vida, todos nós precisamos. Essa foi a base da justificativa das SEMAS em relação à aprovação do nosso pedido. Se não tem água, eu pergunto, tem algum atendimento médico a essas pessoas em situação de rua? O atendimento médico, eles podem ir até uma UPA, tá? Mas eu já também ouvi se não tiverem documentos, não tiverem... Eles têm que ser atendidos, Mas tá? vão esperar. Mas acontece muito também de serem tratados com preconceito dentro das nossas unidades de saúde. Eu já ouvi relatos. Tá? Uma pessoa que está ali em condições de situação de rua, está com mau cheiro, etc., não vão atender como atendem qualquer munícipe. O nosso munícipe, em geral, já não é bem atendido em muitas unidades de saúde, imagina uma pessoa em situação de rua. O que é esse CIAMP, por exemplo, da rua municipal, ali perto do Carrefour ali? Ele está em funcionamento, não está em funcionamento? Não, CIAMP... Não, o CIAMP é um comitê, tá? Comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento da população em situação de rua. Isso é um decreto da época do segundo mandato do governo Lula, tá? E ele deve existir nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal. E nas instâncias municipais, onde tem a presença da população em situação de rua, tá, tem que haver um CIAMP. O que é o CIAMP? É um comitê que reúne de um lado da mesa o poder público, os representantes do poder público, tá, das secretarias do município que estão ligadas ao tema, tá, não só assistência social, mas saúde, governo, planejamento, etc. Cultura também, porque a pessoa em situação de rua tem direito à cultura. Tá? E do outro lado da mesa, representantes da organização, da sociedade civil, tá? E até de universidades, tá? E também cadeiras para os movimentos. Tá? O CIAMP
o Nacional está funcionando bem. O Lula, quando assumiu, ele já fez questão de reinstalar o CIAMP, porque ele estava inativo. Tá? Funciona dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Eu tenho companheiros de movimento que fazem parte do CIAMP nacional. Eu mesmo já pude participar de algumas reuniões lá em Brasília. Tá? O CIAMP municipal em Ribeirão Preto ele já existiu, tá? Porém, ele existiu entre 2018 e 2020. A partir daí ele venceu, porque o mandato é 2 anos, ele teria que ser renovado, não foi, tá? E está inativo até hoje. Essa é uma das nossas solicitações. Porque quando você tem o CIAMP ativo no município, tá? Você começa a discutir com o poder público o que está faltando fazer. É lógico. Tá? Demais a situação continua basicamente a mesma. Eu acho que a gente pode resumir tudo isso e perguntar para você se esse movimento nacional que você representa já entrou em contato com o futuro governo de Ricardo Silva, já conversou, inclusive, com o Júlio Balieiro, né? Júlio Balieiro. Júlio César Balieiro. Que é o novo secretário, que é ligado à Igreja Universal, né? Sim. Não é isso? É assessor do Brando Veiga. Assessor do Brando Veiga, que é pastor da Igreja Universal. Sim. Então, durante as eleições, nós procuramos todos os candidatos a prefeito com uma carta compromisso que nós elaboramos diante de rodas de conversa e plenárias que nós fizemos com a população em situação de rua de Ribeirão Preto. Essas rodas de conversa, essas plenárias, geraram essa carta compromisso, que são 8 páginas de propostas de políticas públicas a serem implantadas em Ribeirão para resolver essa situação. Tá? A gente está ali mostrando o que tem que ser feito. Mas em termos práticos, já conversou com o Júlio Balieiro, já conversou com o Ricardo Silva? O Ricardo Silva e o Maraca, no segundo turno, assinaram essa carta compromisso com a gente. Tá? E no sábado passado eu estive num evento onde ele participou, o Ricardo Silva, e parte do seu secretariado. Pudemos conversar rapidamente, tá? E ele me apresentou o novo secretário aí da SEMAS, né? O Júlio César Balieiro. Nós tivemos uma conversa ali de uns 10, 15 minutos, tá? Ele me passou seu contato, já estamos conversando. Eu passei para ele, inclusive, a cópia da carta compromisso. E há uma promessa aí de trabalhar. Essa carta compromisso que vocês divulgaram, qual é o objetivo principal dela? Vocês querem chamar a atenção e despertar a atenção? Exatamente. Nós esperamos que tudo que está ali seja cumprido nesses 4 anos de governo Ricardo Silva. Quando ele assinou a carta compromisso, houve a proposta de haver diálogo. Tá? E nós esperamos que isso aconteça, porque o governo atual, tá, do prefeito Nogueira, nos fechou as portas. Tivemos acesso, como eu te falei, com a Glaucia Berenice, pudemos conversar, algumas coisas mudaram, tá? Mas precisa muito mais, e nós esperamos que isso continue. Mas em termos de governo não houve resposta. Não houve, tá? Então nós esperamos que isso aconteça a partir de agora, que nós tenhamos acesso, que as portas não estejam fechadas, tá? E não admitiremos em Ribeirão Preto, tá, ações higienistas com a população em situação de rua. Venha da Câmara, venha do Executivo, nós lutaremos contra isso. Se for preciso, vamos procurar o Ministério Público, tá? Porque não é assim que se resolve essa situação. E podemos trabalhar juntos para melhorar. Tomara. Elcio, desejo para você um ano de 2025 de muita luta. Acho que basicamente é isso que a gente tem que fazer, lutar e brigar. Esse assunto, obviamente, não vai para as mesas de jantares, né, dessa passagem de ano. Não é um assunto agradável de você conversar numa mesa de família. É um assunto que todo mundo prefere cavar um buraco, jogar lá embaixo. Qualquer hora a gente vê isso aí. Não, é preciso enfrentar. A gente já está preparado. O fato do Ricardo Silva e o Maraca terem assinado essa carta, que a Venato,
não significa que vão respeitar isso e vão fazer tudo o que a gente colocou. Mas são ali. políticos Mas em a quem gente você já tem que confiar, lógico. Exatamente. A gente está dando voto de confiança. Independente de lado, coloração, independente de Exatamente. sintonia, populismo ou não, independente de qualquer coisa. A gente tem que confiar na palavra deles, é lógico. Então a gente está confiando, espera que a conversa continue, né? E que a gente possa participar disso, né? E até dando ali para eles, oferecendo para eles a nossa experiência, porque nós Com conhecemos certeza. bem a Obrigado, situação. Elson. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigadão. Bom ano para você. Para você também.